Foi uma situação com o meu pai, desagradável, nos anos do meu filho. Eu disse que era o fim, não queria ficar mais naquela casa. E então saí. Na minha cabeça, bem, não tenho para onde ir, vou ficar na minha carrinha, durmo lá. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Igualmente. Hoje, como sempre, aliás, temos um mote que é um chavão para desconstruirmos e para nos ajudar a desconstruir o preconceito. A frase de hoje é: nunca mais saem de casa dos pais. Na Constituição Portuguesa, o artigo 65, vou citá-lo, diz que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Ora, é sabido que os jovens saem cada vez mais tarde de casa dos pais, a crise na habitação dificulta muito essa autonomização e há quem consiga sair de casa dos pais, mas seja obrigado a voltar, mas também há quem não se sinta seguro nessa mesma casa. Pode acontecer a qualquer um de nós, pelas mais diversas razões, e a prova disso são os nossos convidados de hoje, o Daniel Soares e a Inês Frade. Bem-vindos. Vou passar a apresentar-vos. O Daniel é um homem trans que teve de sair de casa dos pais e viveu 2 anos na Casa de Acolhimento Temporário de Emergência da Opus Diversidades. É uma casa que recebe pessoas em situação de desproteção e vulnerabilidade que necessitam de apoio social e que a IKEA Portugal apoia. E a Inês, colaboradora da IKEA Alfragide na área do apoio ao cliente, teve de regressar à casa dos pais, já com 2 filhas, devido a uma situação de instabilidade habitacional. Se já começamos por ti, Inês, agarramos nesta deixa para nos contares um bocadinho da tua história. O que é que quer dizer esta situação de instabilidade habitacional no teu caso? Porquê é que tu tiveste que voltar para a casa dos pais? Então, eu tive de voltar para casa dos meus pais, da minha mãe neste caso, porque a minha mãe, por separação. Ok. Separei-me do pai das minhas filhas e, entretanto, tentei fazer com que arranjasse uma casa para mim, mas infelizmente, devido à minha situação monetária, não consegui e voltei para a casa dos meus pais. É uma instabilidade que poderia também dar às minhas filhas. Fui para a casa da minha mãe. Com 2 meninas, não é? Com 2 meninas menores e estou lá até hoje. Como é que, de alguma forma, essa sensação de não poderes ter a tua própria casa, na altura em que estavas na relação e que provavelmente terás visto o final da relação chegar, de alguma forma isso contaminou a qualidade da tua relação? Ou seja, tu pensaste assim, bom, isto está a começar a correr mal e eu não sei para onde é que eu vou quando sair daqui? Ou achaste sempre que a casa da tua mãe era um porto seguro para voltares? Não, é assim, antes de mais foi do dia para a noite, foi uma surpresa para mim. Ok. Não estava preparada. Ok. Não estava preparada, foi de um momento para o outro e não tinha nada preparado sequer, não tinha. O que é que aconteceu? Para além da minha situação emocional na altura de pensar, fiquei sem nada, vou ficar sem nada. Claro. Nós tínhamos uma casa em conjunto, comprada, e o que é que aconteceu? Eu tive que voltar para a casa da minha mãe, porque ele ficou com a casa, na altura ele tinha um poder melhor para ficar com a casa, e eu andei à procura de uma casa na altura para mim, mas derivado... Tudo caríssimo. Pois, exatamente. Pronto, basicamente é isso, não é? Exatamente. É verdade. Aquelas ajudas todas que o Estado dá, mãe solteira, Claro. com menores, tudo mais. Tentei recorrer, mas nada. Não conseguiste. Nada. Ó Daniel, tu tens uma história bem diferente porque a Inês teve de fugir da sua casa para a casa dos pais, da mãe neste caso, e tu tiveste na verdade de sair de casa dos teus pais porque lá não te sentias bem-vindo, por assim dizer. Conta-nos lá um bocadinho da tua história. Fujo um bocadinho à história da Inês, mas Mas voltaste depois para casa, exatamente, depois o twist desta história, que depois acabas por voltar para a casa dos teus pais. Foi uma situação com o meu pai, desagradável, nos anos do meu filho. Eu disse que era o fim, não queria ficar mais naquela casa. E então saí. Na minha cabeça, bem, não tenho para onde ir, vou ficar na minha carrinha, durmo lá. A minha ex-companheira na altura conhecia o presidente da Opus, entrou em contacto com ele. Pá, foram espetaculares, arranjaram. Tu não sabias que tinhas essa saída, não estavas a par? Eu vivo muito no meu mundo, fiz a minha transição a viver no meu mundo. Isso é muito curioso, porque podias
procurar algum apoio naturalmente, mas viveste isso muito sozinho. Sim, em parte sim. Numa sociedade que ainda por cima é bastante às vezes desagradável para com pessoas trans, como sabemos, não é? Muito desagradável. Muito mesmo. Eu digo que vivi 30 anos escondido e bati o pé aos 30 anos, disse vou enfrentar isto, do há quem doer. E, incrivelmente, eu digo que 90% dos comentários transfóbicos que eu recebi foi dentro de casa. Pois. Não foi de fora. Os de fora passam ao lado, não pagam as contas. O mais complicado é os de casa. Se nós não encontramos abrigo, carinho dentro de casa, quando abrimos a porta vamos encontrar um mundo cheio de terrores. Verdade. E então foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu saí de casa, disse à minha ex-companheira não fique aqui mais nem um minuto. E então conhecia o Helder através da minha ex-companheira, a instituição. Foram espetaculares comigo. Vivi lá 2 anos, ajudaram-me com psicólogos, com assistentes sociais. A instituição era muito pequenina, agora ainda bem que aconteceu, teve assim uma abertura e mais conhecimento, e nós até costumamos brincar que eu sou o primeiro caso de sucesso, porque eu saí da instituição, mas saí para onde eu fugi. Porquê? Não há. Porque não conseguiste. Não tenho valores compatíveis com as rendas atuais. E como é que os teus pais te receberam? Então, não foi. Ou tu vieste da casa de acolhimento, se calhar com mais força para lidar com a tua família? Não, porque entretanto eu separei-me da pessoa que estava, com quem estava, e ela estava comigo na casa e eu optei. Teria eu mais vantagem em sair, porque tinha trabalho. Normalmente as pessoas em situação de sem-abrigo, no geral, as pessoas pensam são pessoas alcoólicas ou dependentes de álcool. Eu não bebo, não fumo, não tomo drogas, sou o padrão completamente diferente. E então pensei que se eu saísse, ela teria mais ajuda na OPS, precisava mais de OPS do que eu. Então eu estive à procura de quartos, porque eu tenho um outro lado, né? Tenho um filho, e a minha mãe disse: para, Daniel, volta para casa. Não te vai acontecer nada, o teu pai não vai falar contigo, não falas com ele. Ai. E pronto, é uma luta diária. Aquela pessoa não existe para mim. Mas a tua mãe fez um bom contrapeso em relação ao teu pai nesse sentido, não é? E portanto, tu vives com uma pessoa com quem não falas. Sim, é um ser estranho para mim. Que tipo de esperança é que vocês têm na vossa autonomização? Ou seja, isto é super duro. Vocês certamente imagino que quando imaginaram o vosso futuro não era em casa dos pais, não é? Que tipo de esperança é que vocês têm? O que é que vocês procuram? E o que é que vocês têm a nível de apoio? Como é que vocês sentem que esse apoio é prestado ou não? Não é prestado. Eu não tenho apoio nenhum. Não é. A nível de estado e nível de procura, porque eu andei sempre à procura. Aliás, isto na altura até se pôs o Covid e mais difícil ainda foi. Claro. Mas no meu caso, eu separei-me antes de entrar para a IKEA. Entrei para a IKEA em 2020 e em 2021, para além de já estar à procura, graças a Deus, eu recorri a um apoio que a IKEA tem, umas ajudas, para além de já ter recorrido ao Habitar, os apoios sociais todos que haviam, porque nunca desisti, andei sempre à procura e voltei a enviar, abrir um concurso, voltei a enviar novos recursos, mas sempre com não. Não, para mim, não é não. É como se fosse um sim, ainda continuar a procurar, mas quando entrei para a IKEA foi quando soube deste tipo de apoios sociais que eles têm, candidatei-me e tenho-me candidatado até agora, sem desistir. Vamos ver. E tu, Daniel? Tu ainda por cima diria que como homem trans, imagino que encontras ainda mais resistência, outro tipo de resistência, imagino eu. Porque num mundo de preconceito, sim, agora não tanto derivado à minha imagem. Se eu passar na rua não vão dizer que ela era uma rapariga. Por isso agora... Mas mina um bocado se calhar a narrativa da tua vida, ou seja, o que tu passaste... Sim, um pouco. Deve abalar um bocado até a tua confiança em ti próprio para
para arriscar certas coisas, para avançar para certas coisas? Isso foi mais lá atrás. Okay. Não tinha tanta confiança. Por isto com o aspecto é incrível, mas isto é verdade. O aspecto físico muda muito a nossa segurança. E se eu sempre me idealizei com barba. Que no dia que eu tivesse barba, as pessoas iam me ver como um homem. Exato. E então, por isso, nesse aspecto, estou super tranquilo. Aqui, eu acho que era boa ideia, aqui a Câmara de Lisboa, apoiar aqui estas instituições, estão a autonomizar as pessoas, a ajudar, que era, a pessoa está apta para viver sozinha, para ter uma habitação. Eu também já concorri aos concursos aqui da Câmara e agora estou aqui no impasse, que é, há 2 concursos, que é o Habitar Lisboa, que é as rendas acessíveis. Exato. E depois há o apoio qualquer, que é o apoio social, que são casas de bairros sociais. Então, eu não dou para um nem para o outro ali no meio, porque não tenho rendimento suficiente para o Habitar Lisboa e não tenho pontuação suficiente para ter uma casa social. Mas é verdade. E então estou neste ramo, já me borrifei para aquilo. Está lá o programa, está lá. Então da conclusão não desistir. Depois não desistir, é verdade. Não, eu concorro todas as vezes que abro e independentemente dos rendimentos, porque eles metem um rendimento conforme os teus rendimentos, eles dão-te uma renda e é não desistir, é ir tentando e ver o que é que dá. Mas vocês tendo filhos ainda por cima e no teu caso foste um pouco enjeitado pela tua família, não é? Pelo teu pai em particular. Como é que vocês idealizam a vossa casa? E não estou a falar de, imagino que seja toda mobilada com IKEA, mas, mas não estou a falar no aspecto material da coisa, mas no aspecto mesmo do que uma casa deve significar para os vossos filhos mesmo. É o acolhimento, eu acho que é isso. Acolhimento, amor. Eu acho que basicamente é isso. Se tenho uma cama, não tenho uma cama, eu acho que na cabeça dele estar com o pai no abrigo dele, acho que era tudo. Porque o teu filho estava contigo na casa de acolhimento? Mais ou menos, 50-50. Primeiro a minha mãe encostou-me assim à parede. Vais levar o miúdo daqui, eu vou-te retirar o miúdo. Eu acho que aquilo foi coisa do momento, não sei. E entretanto, quando eu chego à instituição, dão uma informação, se o Salvador estivesse na instituição, tinha que ser referenciado para a CPCJ. Pá, eu fiquei assim um bocado de pé atrás, porque ia retirá-lo do ambiente seguro dele, as coisinhas dele, para estar numa casa de constrantos. Então pensei bem e não o retirei. De vez em quando ia lá buscar e vinha dormir comigo. E já para os últimos. Deve ter partido o teu coração. Foi muito horrível. Até o meu coração se parte a ouvir isso. Tive de trocar de trabalho, porque eu trabalhava durante a noite no supermercado, fazia a noite no supermercado. Eu não o via e senti que estava a perdê-lo. E então falei com o Helder, disse: eu estou a perder o Salvador, estou a perder o meu filho para os meus pais. E então o Helder deu-me trabalho na instituição. Fiquei como monitor e estive lá um ano a trabalhar com eles. Entretanto depois vim para o TVDE porque eu conseguia conciliar os meus... Eu estou neste trabalho para conseguir conciliar os horários com o meu filho. Não é por causa de mais nada, não é por causa de rendimentos, não, é para eu ter... Para ser dono do teu tempo e poder estar com ele, não é? Vou buscá-lo, tenho que ir levá-lo, vai levar à natação, vai levar à terapia e sou eu que ando com ele sempre para a frente e para trás. Imagino que tu dês a mesma resposta, não é? Uma casa em amor. Exato, principalmente a qualidade de vida que a gente lhes pode dar. Dentro de, eu friso isso sempre às minhas filhas. Eu posso não vos dar tudo o que vocês querem, mas se vocês tiverem em casa comida e o amor para vos dar e o acolhimento que eu tenho para vos dar, elas não se queixam, literalmente não se queixam. E mesmo que seja uma casa pequena, ao qual eu já me candidatei também e já vi, aliás, na nossa sociedade, um T0 ou um quarto ou um T1, sim, é uma os quartos chegam a ser piores que um próprio T0 ou T1. Desde que elas tenham uma cama para dormir e uma televisão, elas estão felizes. É o que elas me dizem. E roupa lavada, exatamente, é o que elas me dizem. Exatamente, não pedem mais, sim. E pedem-me principalmente muito tempo ao pé delas, porque eu tenho guarda partilhada e eu, ao ter a guarda partilhada, na semana em que eu as tenho, eu dedico tudo a elas e tento dar todo, e também
trabalhava por turnos, tento aqui fazer uma giga-joga com elas para poder estar o tempo suficiente que elas precisam também. Como é que a tua mãe te recebeu quando tu decidiste voltar? Foi difícil. Ok. Também foi difícil, foi muito difícil. Foi porque ela também não estava à espera, já conhecia mais ou menos a minha relação, já sabia como é que eu estava, como é que as meninas estavam também, mas não estava à espera. Eu ainda vivi na mesma casa que ele durante 6 meses, sensivelmente 6 meses, até separada. Já separada, sim. Porquê? Porque nós tínhamos que ver o que é que haveríamos de fazer, porque eu na altura não tinha trabalho. Aliás, eu tinha trabalho, mas era estética e era recibos verdes, e ora tinha, ora não tinha. Pronto, e o que é que aconteceu? Tivemos que entrar ali em um acordo que não ficou acordo. Daí estamos com a guarda partilhada, com atas e tudo, através de tribunal. Certo. Mas pronto, tive que... Ela também, a casa também não é grande, cedeu-me logo o quarto para as meninas, porque era para o conforto delas. Mas teve aquele discurso de mãe de oh filha, então, mas o homem ele até era boa pessoa. Não. Não, é assim, pai que é pai e mãe que é mãe, acaba sempre, não é? Por ter aquele discursozinho de... Esse é um bocado um discurso de... quer dizer, é um discurso que há uma geração que se esforçou demasiado para manter casamentos, a verdade é esta, exato. Não é? Que já não se deviam ter esforçado tanto. Eu também sou separada da minha mãe e do meu pai desde pequenininha. Okay. Era muito pequena. Eu vivi também sempre separada dos meus pais. Okay. Aliás, eu fiquei sempre com a minha mãe e os meus pais também, quem me queria foram os meus avós. E sempre tive este ideal de vida, ou seja, eu olhei sempre para os meus avós como uma família sempre muito acolhedora e tudo muito bonito, e achei que poderia dar isso às minhas filhas. E quando a gente vê isto desfeito de um momento para o outro e não ter inclusive um sítio para as ter e para estar confortáveis, porque a casa dos pais é a casa dos pais, nunca estamos confortáveis, e elas acabam por também não estar sempre confortáveis, uma descansãozita, pronto, uma coisinha aqui ou ali, mas graças a Deus elas moldaram-se bem. A minha mãe adaptou-se depois muito bem, mas mãe que é mãe, há sempre aquele discurso que é mãe. Com a educação, que eu tenho um problema lá em casa. Pais a meterem-se na educação dos netos, não é? Avós a meterem-se na educação dos netos. Principalmente quando se metem, o pai não é melhor que a mãe. Ele é assim, ele é assado. Pois, tu também estás sempre a ouvir bitates de... Não, sobre a educação. Sim, não aqui, porque eu tenho a sorte de ter a guarda do Salvador. Certo. Sou mãe e pai. Literalmente os dois papéis. Sim. Fui mãe e agora sou pai. Exato. E então aqui é em relação à educação. No teu tempo não fazias o que querias. Usam isto contra mim. Pois. Eu na tua altura não te fazia isto. Pois. Eu digo sempre. E tocaste à tua maneira, eu quero educar à minha. Pois, é que também a autonomia também é isso. Ou seja, o que vocês procuram também é não ter de estar numa casa onde as regras não são as vossas, não é? Exato. E na casa de acolhimento, de alguma forma, tu sentiste um bocado, de alguma forma, porque não é a mesma coisa, mas o amor que te faltava em casa, o amor de família que te faltava em casa, não é bem isso. Não é igual. É mais pragmático. Não é igual. Se bem que o Elder tenta fazer sempre esse papel. É o pai, o amigo, o presidente. O Elder, na altura que eu entrei, o Elder fazia um papel de tudo. Psicólogo, de assistente social. Agora a equipa cresceu e há mais profissionais. Mas na altura... fugi ali um pouco também, era o Elder, e para tentar amenizar a dor, porque é estranho. Eu estive uma semana literalmente na casa da minha sogra porque eu não conseguia ir para ali. Aquilo não é o meu espaço, não é a minha casa. Pois, e quando ia, eu chegava às 7 da manhã, banho, cama, acordava às 3, banho, buscar o Salvador e ia para a casa da minha mãe porque o meu pai não estava. O pai estava a trabalhar na altura. Era assim que eu conseguia... Aquela casa servia mesmo só para dormir. Era um teto. Era só. Vocês imaginam que sem apesar de tudo, não correu tudo mal, não é? Sim. Porque existia essa rede de apoio, no teu caso a casa de acolhimento, no teu caso a casa da tua mãe. Como é que teria sido a vossa vida se não houvesse essa rede de apoio? Fazem esse exercício ou preferem nem pensar nisso? Imagino que eu estava a viver na minha carrinha, a viver no meu carro. Pois. Na altura foi a primeira hipótese. Vou viver para o carro. Tomo banho no trabalho, tenho a possibilidade de tomar banho no trabalho. E pronto, durmo na carrinha, um bocadinho de dores de costas, mas pronto. No meu caso elas iam ficar entregues ao pai. Pois. Elas iam ficar literalmente entregues ao pai.
não tinha como e pronto, é o que é. Pois, claro. E eu iria também ter o meu carro. Também tenho comida e posso tomar banho no trabalho. Na IKEA temos essa vantagem, mas iria ser esta a realidade. Eu ia vê-las ao pai e o pai ficava com elas. Eu tirava-mas literalmente, ficava com elas. Pois. Eu tenho a sorte, não. Eu tenho esta sorte. Tens não... essa sorte, pelo menos o teu filho está assegurado que, sim. que está junto de ti. Sim. Claro. E que te dá muitas dores de cabeça, pelo que me dizias há pouco, fora do ar. E fazendo um exercício oposto e mais agradável de ser feito, qual é que era a situação ideal para vocês? Ou seja, mesmo sonhando alto, qual é que era o vosso sonho? Que vida é que vocês queriam ter e dar aos vossos filhos? A todos os níveis, ou seja, provavelmente até indo mais ao encontro da vida que vocês sonharam quando eram mais novos e etc. Olha, eu sempre sonhei ter a minha casa, sempre, família e casa, nada mais. Trabalho tenho, graças a Deus, nunca faltou, e é a qualidade, o conforto para elas, para mim, eu sou muito sensível nessa parte. No que toca às minhas filhas, tudo o que toca a elas, eu estou ali sempre para elas e nunca lhes falta nada. Pode-me faltar a mim, mas faltar a elas não. Mas ainda hoje sentem essa coisa de vou para uma casa, vou para outra, tenho isto numa, tenho isto na outra, e ainda é um bocadinho, ainda mexe um bocadinho com elas. Claro que mas sim. nós tentamos sempre fazer com que a qualidade esteja lá para que elas pensem melhor. Tu és a casa das tuas filhas, a verdade é essa. Onde quer que estejam. Daniel, o que é que tu sentes, e se calhar falando mais concretamente para a comunidade de pessoas trans, que tipo de segurança é que as pessoas deviam ter quando se veem entaladas nessa situação, ou seja, quando não podem contar com uma coisa que devia ser essencial, que é o apoio daqueles que amamos e que nos criaram? Que palavra é que lhes podes dizer? Ou que solução é que podes imaginar? Não há nada que eu diga que possa apaziguar a dor. Não há nada que as palavras. Tu tiveste amigos próximos, ou seja, porque eu acho mesmo muito fascinante que tu, sem contares com apoios, sem ter sequer conhecimento destes apoios, como por exemplo da Opus Diversidades, como é que tu tiveste a força para ir para a frente? Houve alguém, sempre houve assim algum. Sempre o meu filho. O teu filho, ok. Já quando eu fiz a transição foi o meu filho. Que idade tinha o teu filho quando fizeste a transição? 5 a fazer 6. Como é que ele encarou isso? Então, é que é a idade do meu filho. Primeiramente eu disse sei mais ou menos o que é uma cabeça de 5 anos. É uma cabeça, vou dizer, bastante aberta. Sim. Bastante. E que não julga assim. Então, ele não estava muito longe da realidade, porque ele começou por ter 2 mães. Né? Ele tinha orgulho de dizer: olha, esta é a minha mãe e esta é a minha mãe. E esta é a minha mãe Fátima. E as pessoas ficavam assim abananadas. E quando eu tenho esta abertura com o Salvador, ele diz-me: não me leves a mal, mas eu gosto de ti assim. E, pá, aguentei uma semana. Disse: não, eu tenho que falar com ele porque não vai dar. Disse: eu acho que pus ali um pouco de peso nas costas dele, mas disse: olha, eu preciso da tua ajuda. Vais ter que me ensinar a ser menino porque eu não gosto deste corpo. E então ele disse lá: olha pá, vai-te nascer a barba, vai-te crescer uma pilinha. É ótimo porque tu, ou seja, tornaste isto uma espécie, atribuíste-lhe um bocado uma missão, ensina-me a ser menino, que é o que eu quero ser. Vais ter que me ensinar a ser menino. Isso deu-lhe assim uma sensação de importância. A partir do momento que começou-me a chamar de pai. Que engraçado. Naquele momento só houve uma vez, à porta da escola, que ele tratou-me por mãe e pediu logo desculpa. Disse: não, rapaz, chamas-me como tu quiseres, tratas-me como tu quiseres. És a única pessoa que eu permito que me trate por mãe ou por pai. Ele disse: não quiseste ser rapaz, não quiseste ser homem, então és o meu pai, até às datas de hoje. Isso é incrível, Foi o meu maior apoio, foi o meu filho. Era ele que retificava os adultos quando me tratavam por o meu nome morto. Ralhava mesmo, isso não é o nome dele, ele chama-se Daniel. O meu pai ao telefone com os amigos: vem cá a casa, está cá a minha filha. E ele ao telefone aos gritos: é teu filho, pá, mas tu não sabes que ele é teu filho. Por isso, um pequeno guarda-costas da e ele cumpriu situação. a missão ali mesmo à letra, até a data de hoje. Já não acontece no normal, só se pessoas que vieram comigo no meu passado. Eu digo sempre às pessoas trans: façam uma lista, uma escolha, que é: esta pessoa vai-me
acrescentar uma coisa na minha vida, ok, vai continuar e eu vou explicar a minha transição. Se não vai, é um X, passa para trás, vai entrar pessoas novas para a vida. Na prática é difícil, é preciso ser rijo para tomar essa atitude. Tive que trocar de horário de trabalho, porque eu trabalhava no supermercado, 6 anos seguidos, os clientes já eram como família, então tive que trocar os horários, tive que passar para a noite. Foi uma luta ali complicada, a fazer frente aos colegas, para me tratarem por ele. Eu inicialmente deixava, passa, tipo, é normal. Para não te chateares também. Também é normal, Pois. a pessoa também tem que fazer o luto. Né? Uma vida inteira, 30 anos, a tratar-me por ela e depois assim de um momento para o outro, agora é ele. Eu compreendo isso. Sim. Eu compreendo isso. Agora passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, calma lá. Aí já parece que é uma espécie de... Aí já há uma intenção, sim, se calhar. Sim. Tenho uma irmã mais velha que é assim. Tenho o meu filho a proteger-me. Isso é Tenho lá o incrível, Salvador isso é incrível. a ralhar com ela. É incrível porque mesmo na face da adversidade, os vossos filhos foram os vossos faróis. No meu caso foi. É para isso que eles cá estão. Uma pessoa... São o nosso suporte, são em tudo, em tudo, sim, exatamente. Sim, é verdade. Bom, acho que fica um bocado a lição de que toda a gente devia ter direito a uma casa e vocês têm feito esse esforço e sentem que até existe uma espécie de rede, mas que falha muitas vezes, não é? Sim. E é o vosso caso. Aliás, vocês até percebi que tiveram experiências parecidas na busca por uma casa e na falta de soluções. Sim. Por isso, o que vos desejo é muita, muita sorte, porque também imagino que a sorte esteja um bocado bom, da sorte também na sorte em quem nos governa também, porque também está nas mãos dessas pessoas tratar de situações como a vossa. Por isso, muito obrigada. Eu quero ainda sugerir que, a propósito deste tema, vejam ou revejam o episódio da temporada passada sobre cidades mais inclusivas. Era isto que precisávamos, não é? De uma cidade mais inclusiva. É com o brilhante António Brito Guterres, ele é investigador urbano e dinamizador comunitário, e com a Margarida Marques, arquiteta e cofundadora da Resto do Chão. Foi uma incrível conversa dirigida pela não menos incrível Cláudia Semedo, e eu agradeço ao Daniel e agradeço à Inês por terem vindo aqui partilhar a vossa história. Todos os episódios deste podcast, já sabem, estão disponíveis no canal YouTube IKEA Portugal ou no Spotify, em áudio e em vídeo. Nós voltamos no próximo mês para desconstruir mais um chavão e para desfazer frases feitas. Até à próxima.